Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 612. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui Bel Petit. Olá, estamos de volta no meu podcast favorito. Olá, Rafa, obrigada pelo convite. Sempre um prazer, sempre uma satisfação estar aqui. E de novo para falar de história do cinema, hein, Bel? Verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Estamos de novo numa sequência. Para falar de movimento cinematográfico. Pois é, se cuida cinema novo, hein? Estamos chegando aí. Nossa, já chegou, já tá o brainstorming pra próxima já. Nem começamos aqui. E se parar pra pensar, tá rolando ali uma cronologia bacana. Sem querer, a gente tá pegando uma cronologia. Pois é, exatamente. E temos aqui pra ajudar nesse papo aqui, cabeção, a gente tinha que ter um cara aqui, cabeção também, Pedro Amaro. Salve, salve, Rafael. Nunca trabalhei na Malhação, mas obrigado pelo convite. Aviso logo que tenho polêmicas. Olha só, vai soltar um odeio Truffaut e sair correndo, é isso? Porque dependendo do que se diz que a novela Vague fez, ela não fez nada daquilo que algumas pessoas dizem. Eu acho sensacional, cara, isso. Cara, mas vamos lá, vai ser legal. Obrigado pelo convite de novo. Imagina, caraca, é isso aí. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje estamos aqui reunidos, né, para falar de um dos movimentos mais fascinantes e transformadores aí da história do cinema, a Nouvelle Vague francesa, né, ou a Nova Onda, né? A tradução de Nouvelle Vague é a Nova Onda. Surgida ali na França, né, no final da década de 1950, ela não só revolucionou o cinema francês, mas influenciou cineastas de todo o mundo, deixando aí um legado inquestionável, né, para a sétima arte. Vamos falar de um grupo de jovens críticos e cinéfilos, né, que estavam cansados ali daquele cinema monótono, né, das superproduções hollywoodianas e decidiram pegar suas câmeras e fazer seus próprios filmes. Uma pequena revolução que acabou criando aí um marco na indústria cinematográfica. Filmes como Acossado, né, Os Incompreendidos, se tornaram ícones dessa revolução e hoje eu, a Bel, o Pedro, vamos falar sobre como a Nouvelle Vague desafiou o convencional, impactou a sociedade e por que, mesmo décadas depois, ela continua aí a inspirar e provocar discussões. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Vamos começar do início, né? Imagine um cenário de cinema, não em Hollywood, mas na efervescente Paris, no final dos anos 50. A sétima arte por lá estava um tanto monótona, né? Com filmes caros e previsíveis, adaptados de romances, né? Que a juventude apelidou de cinema de papai. E eles viam o cinema passando, né, por uma profunda crise artística, né? E eles também falavam que era uma espécie de esclerose estética. E esse cenário ele era resultado de diversos fatores históricos e culturais que estavam se passando ali na França. Entre eles, o cinema francês da época, né, ele era dominado por adaptações de obras literárias de prestígio que eram produzidos em estúdios de altos orçamentos e tudo mais. E o próprio François Truffaut, né, um dos futuros líderes da Nouvelle Vague, ele criticava essa falta de imaginação, onde os roteiros eram vistos como o autor principal e o diretor ele era um mero ilustrador ali do que era feito. Ele chamava de filme de roteiro, né? Um termo que ele usava. Filme de roteiro ou filme de roteirista. Sim. Algo assim. Como era essa expressão em francês, Pedro, por favor? Eu não vou lembrar como é. É filme... Filme de roteiro. Eu não lembro como é roteiro em francês. Não, eu não faço a menor ideia. Pior que em tese eu era pra falar francês, né? Então... Vou falar um pouquinho mais aqui.
Pois é, olha só, o segundo ponto, né, dessa crise cinematográfica francesa era que os cineastas e críticos jovens, né, eles consideravam o cinema francês anestesiado, sem originalidade, né, porque eles ficavam sempre replicando os temas e as estruturas do cinema de Hollywood em busca desse sucesso financeiro sem maior preocupação artística. Tinha mais um ponto também, que o sistema de produção ele era muito fechado, burocrático, né, tinha uma rigidez sindical e profissional ali, o que impedia de que muitos jovens sem formação técnica ou, né, sem anos de trabalho em estúdio e tal, pudessem efetivamente se tornar diretores, né? E também tinha uma questão política social, porque a França ela estava super abalada, né, politicamente e economicamente pela guerra, ela vivia um período ali de conservadorismo, buscando um retorno às tradições, né, inclusive no cinema convencional, e essa defasagem histórica aí, e estética, né, era notável em comparação com movimentos como o filme noir americano e o neorrealismo italiano também, né, era possível perceber isso. Aliás, esse cenário de Europa pós-guerra, ela é marcada pela Guerra Fria, né, e os processos de descolonização ali. Era possível presenciar ali um questionamento geral, né, dos valores morais e culturais e tudo mais, o que gerava um desejo por ruptura e essa inovação, né, em todas as artes, inclusive no cinema. Então a gente tinha esse momento nessa Paris de 1950 que estava realmente passando por uma crise ali. E aí a gente tem um grupo de jovens críticos brilhantes, né, de uma revista que chamava Carrés do Cinema, que seria Cadernos do Cinema, né? Tinham ali nomes como o próprio François Truffaut, Jean-Luc Godard, o Claude Chabrol, que eles ansiavam por uma revolução. E eles acreditavam que o diretor deveria ser um verdadeiro autor, usando a câmera, né, quase como uma caneta, que eles chamavam de câmera estilo, ou câmera estilo. Câmera estilo. Estilo. É legal que tudo que a gente for falar em francês é só trazer esse alô, no e botar um biquinho. Fazer biquinho, só fazer o biquinho. Uma coisa que vocês não sabem é que eu falo francês. Ah, putz, você deixou. Eu tô me deliciando com vocês. Désolé. Nossa, ficou horrível então, né, Bel? Todos os nossos pronúncios. Eu já falei muito melhor que eu falo hoje. Entendo ainda, mas falar bem. Mas tá bem legal. Tô achando sensacional. Tá rindo de nós. Pois é, essa ideia, né, essa expressão de usar a câmera como uma caneta, né, significa que a câmera pro diretor, ela deveria ser uma ferramenta de expressão pessoal e autoral, tal qual a caneta é para um escritor, né? E essa ideia, ela foi proposta por um cara chamado Alexander Astruc, em um manifesto que ele escreveu lá em 1948 e foi amplamente defendida pelo Truffaut e os outros críticos, né, da revista Cadernos do Cinema ali. E o cerne do conceito era o seguinte: o cineasta ele devia ser o verdadeiro autor da obra, né, que ele estava fazendo, colocando nos seus filmes a sua própria marca, assim, a sua visão de mundo, o seu estilo pessoal, né? O Truffaut inclusive defendia que o autor é aquele que diz eu, né? E a câmera estilo promovia aí um cinema mais instintivo, espontâneo, né, em contraste justamente com essas produções industriais ali, o roteiro rígido desse cinema tradicional que eles tanto criticavam. E além disso, o autor, a autoria, né, do diretor, ele se manifestava na mise-en-scène ali, né, na forma como os elementos de cena são organizados, né, incluindo o movimento de câmera, a iluminação, atuação e tal, e não apenas no roteiro ou na montagem. Então essa revolução permitiu que esses cineastas fizessem filmes mais pessoais, mais sinceros, né, e conectados justamente com a realidade e os tumultos da época. Então aos poucos a gente foi vendo que essa coisa foi tomando forma, os filmes começaram a aparecer com poucos recursos, né, mas com muita paixão. E aí esses críticos, enfim, esses cineastas que
que criticavam tanto esse cinema do papai aí, eles saíram dos luxuosos estúdios e invadiram as ruas vibrantes ali de Paris, do início da década de 50, começaram a quebrar as regras, usaram a câmera na mão, luz natural, diálogos improvisados, né, cortes bruscos, os famosos jump cuts, né, também foram criados ali, que davam esse sopro de vida e realismo às telas, né? Filmando na rua com um vagabundo passando, olhando, estranhando. Pois é. Porra, é essa que tá acontecendo aqui? Pois é. Foda-se, vou filmar aqui mesmo. Não tem que pegar direito autoral, né? Não existe ainda processo por uso indevido de imagem. Vou filmar o que eu quiser. Pois é. Imagina que loucura, né? Se tivesse que você ter que dar o uso de autorização de imagem naquela época. Não existiria esses movimentos. Eu não posso reclamar tanto não, porque no meu último curta tem um estabelecimento que eu não peguei direito de imagem. Então, porque qual é a ideia que existe dentro do cinema, né? Meu irmão, a pessoa não vai ver o filme que você fez. Então, não pegou, deixa isso e segue o jogo. Então é isso. E tem que pegar televisão, né? É propaganda do Itaú, essas coisas. Agora, cinema, duvido. Deixa pra lá. Pedro metendo a novela vague moderna, filmando como os da novela vague. Ele só pega livre, tem direito a nada. É isso aí. Exatamente. Aplicando a novela vague na raiz ali. Impressionante. Exato. Pois é. Mas, bom, a gente tem esse caminho, né, que eu trouxe pra vocês pra dizer, né, como nasceu a novela vague, a nova onda, né, e como esse movimento ficou forte ali na França e ele durou, né, pelo menos ali uns 10 anos de uma forma muito firme ali, né. E, bom, a novela vague ela surge então como uma rebelião, né, contra o cinema de papai ali, inovou, né, com a ideia da câmera estilô, teve essas técnicas, né, como o jump cut, a filmagem na rua e tudo mais. E pensando nesse contexto de efervescência política, social ali dos anos 50, 60 e tudo mais, uma época de questionamento, né, de valores morais e culturais na Europa e no mundo, eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem a relação entre essa busca, né, por uma nova linguagem estética e o desejo dos cineastas de expressar esse espírito da época, assim, né, abordando justamente temas como a juventude, o amor livre, né, e a contestação. Como é que vocês veem, assim, essa relação, assim, de que forma que essa conexão entre a forma e o conteúdo, né, contribuiu para consolidar a figura do diretor como um verdadeiro autor da obra, infundindo, né, nos seus filmes ali com sua própria marca e visão de mundo, assim. Como é que vocês veem isso? Cara, quando você falou, eu entendo que é uma questão de reforçar a figura do diretor. Dizer que por que eu falo isso? Porque, enfim, não tô atacando a pessoa, tá? Só tô porque eu escrevi um texto um tempo sobre isso, que era um vídeo da Lully. E aí, ela dizia o seguinte, né, que a novela vague foi importante para criar o conceito de diretor-autor reticências. Ele foi importante para você prestar atenção na figura do diretor. Isso é mentira. Isso não é verdade, tá? Não quero atacar a pessoa, mas tem livros que dizem isso, que a novela vague criou, inaugurou, tirou do zero o culto ao diretor. Ou seja, antes não existia, né? E esse que é um problema que eu tenho com certas bibliografias, que, a meu ver, são muito ruins sobre a novela. Vou chegar nos pontos que eu falo bem da novela vague, que eu gosto, mas eu acho que existe uma falsa compreensão dessa questão do papel do diretor. Os americanos já faziam isso. Já colocavam o diretor numa figura absurdamente importante. Griffith, nos anos 30, já era visto como o pai da linguagem cinematográfica para os americanos. As premieres do Griffith eram coisas absurdas, eram apresentações absurdas. Tanto que tinha filme do Griffith que o nome dele vinha destacado no cartaz, não vinha do ator. E eu não tô falando de qualquer ator famoso não, tá? Tô falando de nível do Valentino, do Rodolfo Valentino. O primeiro nome que vinha em destaque era do Griffith. Então, poderia citar vários, né? Porque essa questão de colocar o autor já acontecia nos Estados Unidos. Não só por
diretores que alcançaram sucesso, mas também pela crítica cinematográfica. A crítica cinematográfica já discutia isso. Então, a gente pode depois até desenvolver mais isso. Só que a Nouvelle Vague, ela não criou esse culto ao diretor, não, tá? O que ela fez é trazer mais filmes para se discutir, pegar diretores que não eram tão relevantes assim, do ponto de vista de grandes artesãos, né, grandes criadores de linguagem, e colocar no patamar de mestre. Um exemplo é o Alfred Hitchcock, que ele era um bom diretor, ele era visto como alguém competente. Agora, ser visto como um grande mestre, a Nouvelle Vague reforçou isso com o Truffaut depois da entrevista que eles fizeram, que saiu até em livro. Mas antes disso, você já tinha muitos elementos, já tinha uma grande prova dizendo que o diretor já era uma figura ilustre, uma figura que conseguia colocar sua marca dentro de um filme. Você tinha, por exemplo, o James Agee, ou Agee, ele era um crítico de cinema, né? O David Bordwell resgata ele para poder falar que o James, ele tinha uma visão tão interessante de analisar os diretores que ele igualava o Preston Sturges a Charles Dickens. Ele comparava Carl Theodor Dreyer a Beethoven, por exemplo. Então, existia um clamor, existia sim uma visão de entender que o diretor, não é que o diretor ele vai ser a figura mais importante de um filme, mas a função de você dirigir um filme requer você pensar todas as etapas de um filme e, por consequência, deixar uma marca ali. Então, esse é só o meu ponto que eu queria começar começar a conversa, porque alguns canais, né, até hoje a galera vai falar da Nouvelle Vague e fala que a Nouvelle Vague trouxe isso. Isso é mentira. Ô Pedro, eu inclusive queria trazer aqui quase que uma dúvida bem honesta, porque na minha trajetória de estudando cinema, que a minha pesquisa de cinema sempre foi uma coisa muito mais pessoal do que profissional, por gosto mesmo. E o neorrealismo italiano chegou a mim antes da Nouvelle Vague. Então, o meu primeiro contato foi com o neorrealismo. E anos depois eu fui ter contato com o Nouvelle Vague. E você tá falando a questão da importância do diretor no filme e tal, e que a Nouvelle Vague não criou. Apesar de que eu não assisti o vídeo que o Pedro citou, mas quando procura qualquer vídeo no YouTube, ou qualquer podcast, ou qualquer, enfim, produção sobre a Nouvelle Vague, a máxima é essa, de que pela primeira vez o diretor teve destaque, o diretor teve importância. Só que eu, que, como falei, tive contato primeiro com o neorrealismo italiano, e aí eu tô estabelecendo esse paralelo porque o Rafa comentou anteriormente sobre a questão das similaridades. Câmera na mão, baixo orçamento, locações, assim, amplas e abertas, ruas e, enfim. Eu não consigo não estabelecer esse paralelo, inclusive, com relação aos diretores. Porque, me corrija se eu estiver errada, no neorrealismo italiano, os diretores já tinham um destaque muito grande ali. Então, eu não entendo bem essa questão de falar como se não houvesse isso antes. E aí eu tô falando só do neorrealismo, né? Eu puxei o neorrealismo pelos paralelos visuais, contextuais, enfim. Mas se a gente puxar outros movimentos, outros filmes, outros diretores, eu não sei se eu concordo muito com isso, assim, eu realmente não vejo dessa forma. Não, concordo totalmente com você. Se a gente olha até pro neorrealismo italiano que vem antes da Nouvelle Vague, a gente consegue também entender certos pontos que vão ser reproduzidos na Nouvelle Vague, que é você filmar na rua, você usar muito liberdade, né? Você até se utilizar muito improviso. Nos Estados Unidos você também já tinha algumas filmagens na rua. Charlie Chaplin fazia isso. Só que não era também tão forte como você via na Europa. E por que na Europa foi mais forte? Por causa da guerra. E momentos, né, como a gente sabe, né, acredito fortemente, e isso é difundido em livros de histórias, que momentos de depressão tendem a causar reflexão muito grande de uma forma para a pessoa que produz arte. E o neorrealismo italiano bate nessa tecla de você mostrar essa Itália como ela tá. Então só poderia ser na rua. A França, ela também estava bem destruída por causa da guerra, ainda passava por sérios problemas, mas tinha uma questão que, se eu não me engano, foi mais forte do que a Itália. Não sei dizer se a Itália foi mais forte ou a França foi mais forte, mas eu suspeito que foi a França. Houve um processo de colonização do cinema da França, como o Rafael falou. E por isso, e o meu palpite, é por isso que alguns filmes, eles vinham de forma enlatada mesmo. Alguns eram até pastiche de Hollywood, como o neorrealismo também passou por isso, como o cinema italiano passou, né, antes do neorrealismo. A diferença é, antes do neorrealismo,
o cinema italiano era majoritariamente pastiche de Hollywood. Antes da Nouvelle Vague, você tinha muita gente talentosa na França. E me assusta quando você tem livros, e aí eu não quero dizer que meu Deus, eu descobri um segredo que não existia. Não, é porque tem muita bibliografia ruim rolando por aí. Muita gente aprende cinema de uma bibliografia ruim, pelo amor de Deus. Antes de Truffaut Godard chegar, já existia um cara que era comparado a Hitchcock, que é o Henry George Clouzot, que é um dos meus diretores favoritos, que pra mim fez um dos filmes que é melhor do que 50% do que Hitchcock fez, que é As Diabólicas, que por curiosidade era um filme que o Hitchcock queria ter feito. Tanto que quando ele vai fazer Psicose, ele faz questão de mostrar a Privada pra dar uma alfinetada no Clouzot. Ah, mas o que tem que ver Privada? Vai ver o filme que você vai entender. Voltando um pouco naquilo que a gente estava falando, né, sobre a questão que o Pedro bem trouxe, né, nessa parte polêmica, né, sobre como encaixam, né, a Nouvelle Vague como se fosse o pilar principal, o primeiro movimento que realmente valoriza os diretores e tal. Realmente eu acho complicado de você fazer essa afirmação por conta disso tudo que vocês falaram. Tipo, existiam movimentos anteriores que já faziam isso e tudo mais e tal. Seria diferente se a gente fosse ver, né, na bibliografia lá, a pessoa falando, não, foi o primeiro movimento francês, né, que valorizou os diretores. Aí sim, pois é. Poderia se discutir tranquilamente. Exatamente. Mas se coloca, então, esse critério do primeiro movimento francês, Aí sim. Aí faz sentido, Aí faz sentido. É isso? Porque, por exemplo, os diretores franceses, eles já admiravam, né, os neorrealistas italianos, né? Especialmente o Roberto Rossellini era um de que eles adoravam. Nesse lance no pós-guerra, né, o neorrealismo valorizando essa questão das filmagens em locações reais, equipamentos leves, né, os próprios atores, né, pouco conhecidos, os orçamentos reduzidos e tal. Então, esse formato mais simples e livre, ele dava essa naturalidade de mais controle para o diretor. Era uma coisa que estava implícita ali. Então, você já não dependia tanto da máquina industrial do cinema. E esses diretores franceses, eles já observavam isso. Então, tradicionalmente, né, o autor de um filme ele era visto como roteirista seguindo essa lógica literária na França, durante esse período da década de 50 e 60. E aí, beleza, daí você consegue entender que existia essa visão dentro do cinema francês, né? Então, eu acho isso interessante, da gente observar que realmente, se alguém afirma que foi a Nouvelle Vague que trouxe esse papel do diretor para o centro da produção cinematográfica, é porque provavelmente as pessoas ainda não entenderam, não sabem muito sobre a história do cinema no geral, né? Porque esse culto ao diretor, como o Pedro bem falou, já existia muito tempo antes, assim, né? Já existia. Mais uma vez, não é para fazer revisionismo freestyle, mas quando a gente estuda a história do cinema, a gente se depara que tem muito absurdo repetido por aí. Por exemplo, o maior para mim, mais famoso, é quando vão falar que Orson Welles inventou coisas pro cinema, né? Que inventou a linguagem, revolucionou a linguagem, sabe? Então não é um revisionismo, são coisas que existem livros que explicam isso melhor, que defendem isso melhor, mas como bombardeado por explicações rasas e simplistas, tende a ser o que muita gente repete por aí. Porque eu acho que assim, a Nouvelle Vague, ela acaba, na verdade, ajudando a afirmar e espalhar essa ideia do culto ao diretor no cinema. Ela ajuda, porque ela é mais um movimento, né, que contribui com essa ideia do diretor sendo o verdadeiro autor dos filmes e tudo mais. Mas não surgiu com eles, né? Ela reforça esse discurso. Em termos de estética, a Nouvelle Vague, ela consegue ser muito interessante porque literalmente usava muito cenário na rua. Sim, usava muito improviso, muito mais do que qualquer outro já tinha usado no mundo. E não é à toa que vai influenciar muito o novo cinema americano.
que vai também fazer muitos filmes de improviso, né? O Cassavetes é um exemplo desses. Então, acho que a melhor forma da gente pensar a novela vague é entender como um movimento feito por jovens, porque é preciso, no final dos anos 50, começo dos anos 60, ela ganha um destaque a nível mundial. E não é por acaso, porque vão acontecendo revoluções, isso vai ajudando para se criar o que aconteceu nos anos 60, que para ser um período tão conturbado assim como foi na história. Exatamente. Mas eu gostei, eu não lembro qual de vocês dois agora contou sobre a questão de que é um cinema feito por jovens. Uhum. E eu acho um aspecto tão importante, a gente sente isso na tela quando a gente assiste a qualquer dos principais filmes, seja do movimento, e eu não consigo ver esses filmes sem ser dentro de uma base da rebeldia que vem com a juventude. Com essa juventude mais consternada, que tem algo a dizer, tem algo a provar, e quer que seja visceral e frenético. Então, isso é um aspecto que eu acho muito marcante dentro da novela vague. O que reforça isso, por exemplo, o jornal L'Esprit, ele fez uma pesquisa na época, né, tentando entender os jovens, um questionário com jovens entre 18 a 30 anos, né, para tentar mapear o comportamento juvenil. Edgar Morin, na época, né, ele escreveu que os adolescentes eram marcados por tédio, tristeza e melancolia. Por que tudo isso? Porque era uma geração que estava vindo posterior à Segunda Guerra Mundial. Exato. E esses jovens, eles viviam sobre a inquietação causada pelo conflito nuclear. E engraçado que a gente vai ver esse reflexo nos filmes. Uhum. A gente vai ver esse sentimento de que é viver o momento. Eu não sei o que eu quero pra minha vida, não sei o que eu vou fazer daqui a 20 anos, mas eu sei o que eu vou fazer amanhã, eu sei o que eu vou fazer hoje. Uma coisa que eu vejo que sempre fica, não exatamente esquecido, mas não é tão falado com relação ao novela vague mesmo que eu, e já deixo assim, sob aviso que novela vague é um movimento que eu tenho uma relação muito mais subjetiva e emocional do que exatamente técnica, né? Então eu sempre, no decorrer desse episódio, eu vou falar muito do que eu senti assistindo filmes da novela vague, que é a questão do amor livre e dessa subversão da figura feminina, principalmente nos filmes. Quando eu assisti Le Mépris, que é o Desprezo, do Godard, e eu fiquei assim maravilhada com a personagem da Brigitte Bardot. Eu fiquei maravilhada. Ela era tão complexa. Eu até hoje não sei se eu gosto da personagem dela ou não. Eu tive momentos de que eu gostei muito dela, em outros momentos eu fiquei absolutamente irritada. Só que é um exemplo bem simples, mas essa questão do amor livre e das pessoas vivendo amores complexos e aqueles dramas todos, isso foi o que me chamou muita atenção. Uhum. Principalmente a maneira que eles tratam figuras femininas nos filmes da Nouvelle Vague. E os personagens dúbios, de caráter dúbio, isso também eu acho maravilhoso. Sim. Então, esse caráter mais livre, mais subversivo mesmo, da Nouvelle Vague, é algo que me fascina muito mais, que eu acho que merece uma pontuação muito mais relevante do que a questão dos diretores, que é o lugar comum de quem comenta Nouvelle Vague. Quando a gente traz isso para o presente, porque é a questão do filme clássico, que ele sempre vai ter algo a te dizer, mesmo depois do passar do tempo, né? E a gente está vivendo hoje uma atualidade de conservadorismo, de pessoas muito jovens já muito enquadradas, principalmente no quesito sexual ou, enfim, amoroso. E aí a gente pega esses filmes da Nouvelle Vague, como esses assuntos são tratados nesses filmes, e é muito fascinante o quanto essa subversão ela é atual ainda. Uhum. Ela ainda pega, né, a maneira que as mulheres são retratadas ali, as várias personagens da Ana Karina, amor da minha vida, uma das mulheres mais lindas que já pisaram nessa terra. E eu falo linda por dentro, porque é maravilhoso. E as personagens... Eu sou fã. Gente, eu tava esperando esse momento pra falar dela. Porque as personagens dela eram tão profundas. E eu terminei de ver a vida do Godard com lágrimas nos olhos. Eu terminei assim,
sabe, admirada, porque a maneira que esses personagens tão complexos, principalmente as personagens femininas, eu vou ter que puxar um pouco pro meu lado agora, eu fiquei muito fascinada com a crueza daquelas personagens, e que entra numa harmonia com a crueza dos cenários totalmente reais, e todo aquele cenário frenético que tá em volta, e a personagem, ela tá muito em harmonia com aquilo. Então isso é o que chama a minha atenção na novela Vague, assim, pessoalmente. Você sabe que até essa visão, né, é uma visão muito mais provocadora, né, sobre esse amor livre, e reflete justamente essas mudanças, né, essas inquietações sociais da época, essa coisa do tô vivendo esse momento aqui e agora, né? Muitos filmes da novela Vague, eles abordavam o amor dessa forma mais aberta, e a vida, né, dos personagens ligado a justamente esse espírito libertário, assim, que se fortalecia cada vez mais, assim, né? Então, ao mostrar também a sexualidade feminina sem filtros e desafiar o moralismo, né, da época, inclusive a proibição, né, de certas expressões da mulher e tudo mais que tinha, o movimento ele vai questionando essas convenções vigentes, assim. Então a novela Vague acaba ajudando justamente a moldar esse novo tipo de personagem feminina, que é mais independente, dona das suas escolhas, do seu destino, né? E o papel da mulher, ela não deveria ser imposto, mas poderia ser definido por ela mesma, assim. Tanto que a Bel lembrou bem de alguns filmes, e eu tava lembrando aqui do Acossado, né? Que é um filme de 60, do Godard, e a personagem, a Patrícia, ela é uma personagem super interessante, e tem um momento em que você vê que ela cria a sua própria realidade e ela vive um amor livre à sua maneira, assim. Ela reinterpreta aquilo ali de uma forma muito mais leve e tal, e aí tem ali um surgimento de uma coisa daquele arquétipo da mulher fatal, né, também. Então é um movimento super, assim, ele vai realmente quebrando regras, né, dentro desse conservadorismo do cinema francês, que o cinema francês vivia, né? Principalmente quando porque a figura do Godard, ela é tão importante. Eu acho que era assim, o Godard devia ser uma criança assim. O Godard não pode botar a mão ali na tomada, senão você vai tomar um choque. Aí ele vai responder, tá bom, mamãe. No primeiro momento que a mãe dá as costas, ele vai colocar a mão ali na tomada. Porque o Godard, ele veio muito com essa marca de brincar com a linguagem. Sim. Tanto que é muito engraçado quando Tarantino diz que ele influenciou o Godard, que ele foi influenciado pelo Godard. Porque Pulp Fiction, ele brinca um pouquinho com a linguagem, fazendo desenho na cena, e um filme que não tem animação nenhuma, mas ele brinca em algum momento que a Mia Wallace, se ela faz um quadradinho. Então, o Godard, ele foi muito importante por causa disso. Não só pelo jump cut, né? A forma como filmava os personagens de costas, sem necessariamente a câmera virar em algum momento, dar destaque. Você tinha uma questão tão rica, mas tão rica, que é uma das maneiras mais interessantes da gente entender a novela Vague. Sim. Do que dizer que trouxe um olhar diferente pro diretor. Você comentou sobre a escolha de câmeras do Godard, e aqui na minha cabeça acabou de passar um trecho do Le Méprises, o Desprezo, que a câmera não tá estática. Uhum. O casal principal tá em uma das muitas brigas que acontecem no decorrer do filme. Eles brigam muito. E a câmera é estática. A personagem da Brigitte Bardot, que eu não vou lembrar o nome da personagem, desculpa, ela vai transitando pela casa e a câmera parada. Ela sai de plano. Continuamos ouvindo a voz dela e dele argumentando ali na briga e tudo mais. E ela volta, e assim, aquela câmera parada, eu achei um recurso tão, tão rico e tão interessante. A familiaridade que traz, a gente sente que a gente está realmente ali, dentro daquele momento íntimo de um casal que está brigando, está discutindo a relação, e é simplesmente uma câmera parada e os dois andando. É simples, mas eu sinto que é um recurso que trouxe esse quê de intimidade. Eu me senti levemente invadindo um momento muito íntimo, inclusive. Uhum. Então, essas escolhas de câmera do Godard, e eu vou falar muito bem, porque eu acho que foi, com certeza, um dos diretores que eu mais assisti na vida, e dentro da novela Vague, com certeza quem eu mais assisti, mas as escolhas de câmera dele sempre são fantásticas, fantásticas.
no Viver a Vida, quando ele começa filmando as costas da personagem da Ana Karina. E ela já está falando, nós ouvimos a voz dela, enfim, tudo que ela está dizendo, mas nós não vemos o rosto dela, nós vemos só as costas. Então, são essas pequenas escolhas de câmera que trazem uma riqueza tão grande para o sentimento, porque eu não sei se, aí vocês discordem de mim, se for o caso, mas para mim, o Velho Vague é muito sentimento, é um movimento de sentimento. Muito, Porra, muito definiu sentimento. bem, hein? É mesmo. Pô, concordo, Léo. Concordo, definiu bem pra caralho. Porque eu acho que tem uma coisa interessante, né, que algumas pessoas olham para os filmes do Godard, né, e como ele tem esse estilo mais informal e essa característica meio anti-regra, né, até com esse exemplo que o Pedro deu aí, né, de enfiar o dedo na tomada, muita gente olha para os filmes do Godard e tem a sensação de ser uns filmes meio desleixados, assim, né, de propósito, né, porque ele vai escolhendo esses caminhos opostos, né, ao que o cinema convencional ele pedia, então ele vai quebrando essas expectativas, né, e as experiências que a gente tem. Então quando a Bel fala assim, me dá a sensação de que eu entrei num momento muito íntimo, você tá falando o que é realmente o cinema do Godard, assim, né, porque ele tinha essa ideia, a ideia de não seguir uma história de uma forma linear, né, muitas vezes os seus filmes eles se pareciam, né, mais com ensaios visuais misturando realidade ali, né, lembrança, sonho e tudo mais, e o público ficava imerso um jogo ali entre esse real e o imaginário, assim, né, sem ter muita resposta fácil. Então tem uma coisa de imergir ali dentro daquela história, de você entendendo as coisas aos poucos e você ir sentindo mesmo tudo aquilo, né, então isso é muito interessante mesmo. Eu concordo muito com essa ideia do sentir. Ao mesmo tempo, Rafa, não ignorando o contexto social que ele vive, de onde que ele vinha, a quem a voz dele servia e o contexto político. Porque o Godard, ele teve um ativismo político, ele pode conversar, de discutir se ele exagerou em algum momento, porque, né, não tem como dizer que o Godard não era chato, em algum momento era. Mas ele tem uma coisa que eu aprendi, cara, porque não dá pra gente descolar o cinema da sua realidade, do seu contexto social, do seu contexto político. E eu não tô dizendo que você tem que fazer filmes com política, com mensagem política, com crítica política. Não. Eu tô dizendo que o diretor, o ator, ele precisa ter algum tipo de envolvimento, sabe? Ainda mais nessa época, quando a gente pensa no final dos anos 50, começo dos anos 60. Tava acontecendo toda aquela reverberação no mundo, e tinha diretores que queriam só fazer filme, né? É o famoso não bote política, né, aqui. Tanto que no Festival de Cannes teve o famoso discurso, né, onde Truffaut, Godard, todos eles protestaram, né? Tá tendo tanta manifestação, tá tendo tanto questionamento no mundo, e a gente vai fingir que nada tá acontecendo, só ver filme aqui. Isso também vai levar a uma certa briga, né, entre o Godard e o Truffaut. Então, ele é tão importante nesse caso, além de toda a questão da linguagem, mas na questão também da participação política. Tem uma aspa do pai, Martin Scorsese, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas ficou muito gravado pra mim. E ele comenta sobre Acostado, e ele disse que ele não entendeu. É mesmo? E ele achou maravilhoso. Eu vou procurar a fonte, eu li isso em algum artigo, eu vou procurar a fonte pra vocês. Ele disse que ele não entendeu, mas ele ficou maravilhado com o filme, ele achou aquilo realmente espetacular, mas que ele não entendeu. E veja só, a gente vende, seja pessoas, críticos ou qualquer um que assista a filme. Hoje tem uma necessidade do final explicado. Eu não entendi, eu preciso entender esse filme, preciso decifrar esse filme. E aí um cara do tamanho do Scorsese, de tal grandiosidade, assistiu Godard e falou com a maior tranquilidade do mundo, com aquele sorrisinho dele maravilhoso, que ele não entendeu, mas que foi um dos filmes mais incríveis que ele assistiu. Eu achei tão rico isso. Assim, tanto dele falando sobre o Godard e
dessa questão de que o Godard não tinha ele não sentia a obrigação de se fazer compreender da maneira mais óbvia. E quando a gente fala a questão do contexto político e social contido nos filmes da Nouvelle Vague, o que eu mais aprecio é que nunca é óbvio, ou professoral, ou moralista. Todos os fatores sociopolíticos estão lá, mas não estão no óbvio. Eles estão dentro de um contexto, de um estilo, e eu acho que aí é um dos charmes da Nouvelle Vague. Porque tem uma coisa assim, né? O Godard, ele entra pra Nouvelle Vague com o seu primeiro longa, que é o Acossado, né? Que ele faz em 59, é lançado em 60 e tal. E essa obra, ela se tornou um dos marcos da Nouvelle Vague, assim, né? Antes disso, ele já atuava como crítico, né, justamente do Caderno do Cinema, né, aquela revista e tal, e ele era acompanhado justamente do Truffaut e do Chabrol, né, também. E aí tem uma coisa que eu acho interessante disso que você está falando, Bel, porque o Godard, ele era um radical e experimental, assim. Ele gostava de usar esses jump cuts, a narrativa não linear, né? Ele tinha o lance de fazer muitas improvisações, essas filmagens na rua com luz natural, essas técnicas, né, que acabavam evidenciando justamente essa artificialidade do cinema, né? E quando ele vai explorar temas como o amor livre, sexualidade feminina, né, esses personagens ambíguos e tudo mais, você vê os filmes dele recheado dessas referências culturais e tudo mais. E aí, no mesmo movimento, que é a Nouvelle Vague, você tem do outro lado um cara como Truffaut, que tinha um estilo muito mais realista, assim, lírico, ele era muito mais intimista, ele gostava de misturar mais essa questão da ficção e documentário, valorizava também, né, as histórias pessoais, criava também, né, uma forte identificação com o público e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também quebrava essas regras cinematográficas. Muito cinéfilo. Muito cinéfilo, pois é. Sim, o Truffaut, ele também teve uma importância seminal pro cinema. Eu, sem ter medo algum, digo até que eu gosto um pouquinho mais do Truffaut do que o Godard. Não um demérito pro Godard, né? Mas eu acabei me identificando mais com o Truffaut. O Truffaut é porque ele teve essa relação com o Hitchcock, né? Ele, de sentar, fazer uma longa entrevista. Acho que isso acaba me pegando mais. O Truffaut que escreveu, né? Ajudou a escrever o Acossado. Tanto que tem muita gente, né, que vai dizer que o filme é até mais dele do que o do Godard. Aí eu não entro já nessa, não. Embora ele tenha escrito, e aí vai da bibliografia que você acredita, que ele deu muitas dicas pro Godard. Vão ter biografia dizendo que ele literalmente falou pra ele faça isso. Já é uma biografia. Não, mas eu também não acredito nessa história, não. Acho que o filme é do Godard e ponto, sabe? Não tem que discutir, não. Até no Brooklyn Nine-Nine eles brincam com isso. Tem uma cena da primeira temporada que eles falam, né? Acho que o filme é do Truffaut, não sei o que, do Godard. O que eu acho interessante é que... E eu acho que foi um caminho muito natural. O Truffaut, né, ele foi, com o passar do tempo... Ele foi mudando também um pouco a linguagem dele, ficando uma linguagem um pouco mais palpável pro público, digamos assim. Tanto que quando ele vai fazer Beleza Americana, A Noite Americana, Beleza Americana, filme americano. A Noite Americana, que eu acho um filmaço que eu adoro, é o motivo de briga dele com o Godard. E é maravilhoso, que chega ao ponto do Godard escrever uma carta dizendo que o filme dele é uma merda. Pois é. Eles eram pessoas passionais, né? Nossa, mas tudo era briga, e tudo era tão passional e visceral, e virava aquela coisa. Eu sou fascinada por isso. É jovem, cara, é jovem. Por isso que eu era muito mais fã da Inhe Varda e do Claude Chabrol, porque os dois estavam lá discutindo e tal, e estavam a Inhe Varda e o Chabrol lá de boa, só fazendo os filmes deles. Ela era tudo. A gente já vai começar a falar dela? Ou... Pode, opa, por favor. Cara, não, porque é a mãe de nós todos, é a mãe da Nouvelle Vague. Isso é uma... A gente falou, enfim, comentou sobre, né, essas máximas que as pessoas trazem, né, de vários movimentos de cinema, mas especificamente da Nouvelle Vague, que nem sempre condizem com a realidade, mas no meu coração ela é a mãe da Nouvelle Vague. Cleo, das 5 às 7, eu nem tenho palavras para descrever. Eu acho sensacional, sensacional. Também gosto muito. O enredo, a maneira que ela escolhe filmar aquilo. E aí
você não sabe se é um documentário, mas tem muito sentimento pra ser um documentário, mas ao mesmo tempo, enfim, eu sou fascinada por esse filme, fascinada. O Doni Correia tem uma frase que eu já vi ele falar, depois que eu assisti, né, o Cleo das 5 às 7, eu concordei com ele e comecei a reproduzir, porque ele tinha muita razão nisso, e vai de encontro o que a Bel falou. Quando a gente pensa na Nouvelle Vague, inegavelmente o Godard é o símbolo da Nouvelle Vague. Exato. Você pode gostar de outros nomes, pode dizer que os outros nomes são até mais importantes que ele, ok, mas nos livros, nos filmes, a figura central é a do Godard. Mas, pra mim, pra muita gente, o filme mais Nouvelle Vague não é o Acossado, é o Cleo de 5 às 7. Exato. Porque também brinca com essa questão temporal, também brinca com a linguagem e tem uma pessoa ali numa vida que tá acabando. Uhum. Literalmente a vida dela tá acabando e não tá nem aí. O filme não é depressivo, o filme tem uma melancolia. A gente pode discutir que tem uma melancolia escondida ali, mas tá muito mais interessado em ver como essa personagem vai viver a vida. E isso é sensacional. E o que me faz também a valorizar tanto a Inhe Varda, que no Cleo de 5 às 7 eu vejo a mise-en-scène dela muito mais organizada do que vários outros na época, sabe? Não necessariamente estou dizendo que é uma competição, mas é o tipo de mise-en-scène que mais me agrada, né? Porque o Godard é aquilo, né? Faz aquela bagunça e tal, filmando na rua, as pessoas passando, olhando e tal. A Inhe Varda é mais elegante fazer os quadros, mas sem abandonar também uma certa anarquia quando vai contar a história. Então, Exato. Por isso que ela é a maior da Nouvelle Vague, ponto final. Mas eu acho que essa organização dela, será que não tem muito a ver com o olhar de fotógrafa? Essa composição de cena, não sei, eu sempre tive isso pra mim. Sim, ela muitas vezes olha mais como uma fotógrafa do que exatamente uma cineasta, sabe? Pra compor. Cara, eu digo sem medo algum que as composições dela são mais interessantes que a do Godard, sabe? Eu sei que vai ter sem gente dúvida. xingando aí. Eu acho que é também. muito mais interessante, sabe? As composições dela falam com a gente através do filme, não só o roteiro do filme, mas a própria composição, pelo menos eu vejo dessa forma, ele conversa, ele dialoga com aquilo que ela tá querendo trazer em termos de roteiro. Eu acho até, vou fazer um alto jabá aqui, porque a gente tem um programa, né, o 396, em que a gente fez uma biografia a Agnes Varda, um programa de 2020. Esse que é o problema de fazer podcast durante tanto tempo, né? Que o programa É isso aí. já era o 396 e em 2020 a gente fez uma biografia da Varda. E na época gravou comigo o Dani, né, o Dani Cury, a Isabel Whitman, a Kel Gomes, e foi um papo muito legal e a gente fala muito sobre as características da Varda. Acho que vale a pena para quem quiser entrar um pouco mais nisso, mas eu acho que isso que a Bel falou, assim, dela ser conhecida como a mãe da Nouvelle Vague, eu acho que isso é meio que unânime, sabe? Porque muitos estudiosos dizem que o movimento começou ali em 1954 e tal, e o primeiro longa da Varda, que é o La Peau Encontrée, né? Nesse filme a gente já vê a Varda fazendo uma mistura ali desse olhar, né, realista, quase documental, com uma história dramática. Que e tudo antes mais. desse filme que você citou, bom deixar. Exato, antes. Isso é claro. E isso é algo que vai se tornar, né, uma marca dos diretores da Nouvelle Vague mesmo. Então, essa obra dela já é um exemplo do melhor cinema francês e do talento feminino, né, na sétima arte que a Varda representava, assim, né? Então, ela é uma figura central realmente, e é interessante porque ela fazia parte do chamado grupo de margem esquerda, né? Era o pessoal mais pobre, né? Exato. Ela estava junto ao lado do Alain Resnais, do Chris Marker, e era um grupo justamente que se diferenciava dessa margem direita que eles chamavam, né? Onde estavam os cineastas aí do caderno do cinema, com o Godard e o Truffaut, por exemplo, que eram mais populares, né, financeiramente mais bem-sucedidos e tudo mais. Pra você que é do Rio de Janeiro que tá ouvindo, é a galera da Zona Sul
com a galera da Zona Norte ou Baixada, tá? Periferia, enfim. Exatamente isso. E é engraçado, porque o Godard, por exemplo, ele admirava muito a Varda, assim, né? Mas ele não via ela como parte do núcleo principal da novela vague, assim. Ainda assim, ele tinha um trabalho sempre... Ele lembrava do trabalho dela, e o trabalho dela sempre foi muito lembrado e tal. Mas é engraçado, né? Como esse movimento, ele vai pensando ali, vão tendo essas pequenas rachas no meio, né? De um movimento que surge com um conceito definido ali, e as coisas vão meio se misturando ali, e se quebrando, se rachando. É uma doideira isso. Se não tiver briga, não tem graça, cara. É por isso, sabe? Eu fico imaginando que até um deles deve forçar uma briga para poder ter algum tipo de desentendimento. Parece, né? Pois é. Eu queria fazer um comentário sobre o La Pointe, porque eu penso que é um filme da Varda que acaba ficando ali meio... tá? Ofuscadinho, porque ela tem uma produção incrível. E ele é um filme tão terno e tão bonito, dramático, que só, mas ele pega diferente, já aviso, pra quem tá num relacionamento mais longo, pessoas um pouco mais velhas, ou quem já é casado. Porque eu acredito que o sentimento que ela quer passar nesse filme, você tem que trazer alguma coisa de si ali, pra entender o que aquele casal tá vivenciando, o que o personagem, a Elle, o que ela tá trazendo para aquele relacionamento, que ela quer se separar. De início, parece que são dois mundos que eles estão se distanciando, e aos poucos eles vão se reaproximando e redescobrindo um outro tipo de amor. Um amor que ele menos juvenil, um pouco mais maduro. Aquela cena que é a mais famosa do filme, se você procurar La Pointe no Google, é a primeira cena que vai aparecer, que é uma metade de rosto. Eu não sei se existe algum termo para isso, mas a personagem de perfil e o rosto do marido fazendo um jogo ali de metade. Então, ao mesmo tempo que são dois rostos que são diferentes, de pessoas diferentes, naquela cena eles se fundem. Eu acho interessante que é a cena mais conhecida, mais marcante do filme, porque tem muito a ver com o enredo e o desfecho. E tudo que ela quer passar com esse casal, que em algum momento a gente pensa que não vai ter mais jeito, e aí eles vão se redescobrindo a si próprios e como casal também, ressignificando o relacionamento deles e os sentimentos deles. É muito íntimo, né, Bel? Muito íntimo, né? Muito íntimo. Repito, um dos atributos que eu mais gosto da novela vague é essa intimidade, esse melodrama, mas sem cair no vulgar, sem cair no kitsch, no piega. Ou sem cair no previsível de forma sem previsível. Sem cair no previsível. E veja bem, a gente tem nesse filme um final, que é um final, entre aspas, manjado, né? Porque eles resolvem que eles vão voltar juntos para Paris, não sei o que. Conter o final, gente. Sinto muito. Mas vale a pena assistir do mesmo jeito. Só que, aquilo que comentamos anteriormente, a forma que você escolhe abordar esse assunto, a forma que a Varda escolheu para trazer esse assunto do filme, é algo muito particular, muito dela, que me faz, assim, concordar com os críticos que dizem que é o ponto de partida da novela vague. E eu não sei vocês, mas eu consigo ver todos os elementos na novela vague ali mesmo. Exato. Esse filme, ele concentra nele, todos os elementos estão aí. E tudo com um olhar que é muito da Varda, muito característico. Mas entra naquilo que eu falei da questão da história do cinema, onde, dependendo da bibliografia que a gente consome, se tem problemas. Por exemplo, mundialmente falando, a Inha Varda, ela é reconhecida, ela é um rosto marcado nesse período, mas eu acho que ela merecia muito mais glórias do que ela possui. Nossa, muito mais. Mais uma vez, porque ela se manteve produzindo filme e com as suas ideias de questões sociais de luta até
até o final dos anos 2000 ela tava lá, o Godard já tava em outra parada, sabe? Não que o Godard, por exemplo, ainda não fizesse coisas interessantes, né? Por exemplo, eu não gosto tanto assim do Adeus à Linguagem do Godard, mas ele tá produzindo ali uma reflexão através da linguagem cinematográfica, ele tá buscando experimentar. Mas a Vardar, por exemplo, vai fazer os filmes Catadores e Eu, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. É uma das formas mais de você se aproximar da classe trabalhadora que eu já vi na minha vida. Isso muito usei. E o Truffaut, não, o Truffaut já tinha largado essa parte faz muito tempo. O Chabrol, então, passeou muito pouco por isso. Então, aí a Vardar tava lá, cara, lutando, continuando e propondo reflexões pra gente também. E ela tem um olhar, eu falo tem porque eu não consigo. Tem porque os filmes estão aí, a gente revisita e eles continuam sendo atuais e maravilhosos. Eterna. Ela tinha essa visão muito delicada sobre os assuntos que ela abordava, mas não era manjado. Ela tinha uma delicadeza de olhar, mas ela fazia aquilo de uma forma tão genuína. Essa questão que o Pedro comentou delas nos aproximando o espectador da classe trabalhadora, mas ela faz isso com esse olhar delicado que é próprio dela, que vem desses outros filmes, desde a Nouvelle Vague, que eu vejo particularmente como algo muito próprio que ela sabia fazer com maestria, porque não é fácil. Não é. Quando você escolhe um caminho mais delicado, de mais ternura, para retratar assuntos que são um pouco mais complexos, ou que eles têm por si só uma dureza, a chance de você escorregar ali, se perder, ou acabar indo por caminhos que eles são um pouco mais lugar comum, é fácil. E não, ela tinha uma classe para fazer tudo isso que era muito próprio dela. Do olhar dela para as produções que ela teve na trajetória cinematográfica dela. Eu acho isso, assim, eu acho ela icônica, né, para a Nouvelle Vague, para o cinema francês. O Pedro já citou aqui o Chabrol, né, que é um cineasta também, que fez era um cinema mais direto e prático, né, ele filmava muito em locações reais e Sim. Ele mantinha também, né, o drama da história, gostava de um drama e tal, e os seus principais filmes tinham um tom mais sóbrio, né, e de suspense, assim. Ele foi fortemente influenciado por Hitchcock. Pois é. Que já quebra com aquela narrativa lá atrás que a gente começou a falar, né? Dos diretores, né? Total. E curiosidade, ele vai servir de grande influência por Bong Joon-ho, que quando ele foi premiado na França, ele é o primeiro nome que ele fala. Se não me engano, acho que é o primeiro nome. Ele fala, eu gosto muito de vocês do Claude Chabrol. Pois é. E o filme Mãe dele, do John Bonho, eu vejo muitas influências do A Besta Deve Morrer, do Chabrol. Sim. O Mulheres Diabólicas, por exemplo, do Chabrol, de 95, vai servir de influência pro Bong Joon-ho fazer Parasita. Então, ele foi uma grande influência pro sul-coreano, né? O Chabrol, ele tinha uma pegada, ele também tinha muitas influências do Hitchcock, ele fez muitos filmes de suspense, e ele passeava por um drama psicológico, que é digamos assim, um subgênero que eu gosto bastante, que é um filme de drama que pega algumas influências do suspense, mas ainda é um filme de drama, né? Então tá construindo mais uma história assim de mergulho dentro dos personagens, mas que constrói tensão. Eu gosto muito disso e eu acho isso muito difícil de fazer. Eu vou confessar pra vocês que eu só fui dar atenção pro Claude Chabrol depois do Bong Joon-ho. Eu vou ser bem honesta. Porque ele fez muita coisa ruim, cara, também. Não, mas é muito comum disso. Eu acho que é porque ele fez muita coisa ruim. E o Chabrol, ele também, ele tava... É um dos diretores fortes justamente daquela área que era contrária a Vardar, né? Que é da área da direita ali, né? Que eles chamavam. Da margem direita. Porque o Chabrol, ele para começar, ele usou uma pequena herança para produzir o seu primeiro longa e depois ele criou a própria produtora, que era um negócio meio caraca, sabe? Era o riquinho da parada. Muito jeito. Ele tinha uma grana, o Godard era filho de banqueiro, tinha coleção de carro, o Godard adorava carro. Truffaut não, o Truffaut já era mais ferradinho.
Mas tinha muitos dele, como a maioria dos casos mundiais e da história, não só da história do cinema, como da história em si, esses grandes movimentos são liderados geralmente por pessoas da classe média para cima, né? Infelizmente, os pobres, eles acompanham, né? Eles andam paralelamente. Mas ele era o plebeuzinho da turma, né? Comparado aos demais, ele era o mais ferradinho. Comparado aos demais, ele era o mais ferradinho. Tanto que os incompreendidos é isso, é muito da história do Truffaut ali. Aí, não sei se tem mais algum diretor que vocês acham que vale a pena, porque, por exemplo, a gente tem o Alain Resnais, que era um cara que tinha um trabalho diferenciado, porque ele gostava de fazer aqueles movimentos de câmera muito planejados, né? Uma linguagem visual muito sofisticada e tal. Tinha uma montagem, né, experimental muito interessante também. Alain Resnais. Tinha o Eric Rohmer, né, também. Eu ia falar do Eric Rohmer. Brilhante. Nossa, O Signo do Leão é um filme que me pegou muito. Quando eu assisti, eu fiquei muito contemplativa e eu acredito que esse era o intuito dele. Que é aquele filme sobre o homem que vai morar na rua, em Paris, eu acho. Esse filme, ele me deixou pensativa por um tempo. E eu penso que as escolhas do Rohmer, da maneira de mostrar essa trajetória de um homem que vai perdendo tudo, e é um tom muito contemplativo. Eu vejo falar muito sobre o René, que ele tinha um tom muito contemplativo nos filmes, tinha mesmo. Mas eu acho que, pessoalmente, O Signo do Leão me trouxe esse estado contemplativo na experiência de assistir. Não sei se por conta da sinopse, né, da premissa do filme, que é uma premissa endurecida, né, é uma história que ela já choca por si só, mas a maneira que ele filmou foi bem impactante pra mim. Eu gosto muito do Pauline na praia dele, que eu acho um filmaço, extrair as sensações, muito filme de personagem. O que eu acho interessante é que ele é interessado no personagem, mas também ele tenta aproximar o espectador de uma história. Então, isso eu acho muito interessante do Rohmer, mas você bem curioso. Pra mim, uma das maiores contribuições do Rohmer é a frase que ele tem, que muita gente repete, muita gente não sabe que é do Rohmer, mas é do Rohmer, que é dizendo que todo filme é documento do seu tempo. Uma frase que muitos cinéfilos repetem, tá em muitos livros aí, e como é uma frase potente. As pessoas brincam, o filme... Eu acho muito engraçado isso. Pô, o filme é marcadão no tempo, pô. O filme, é um filme muito datado. As pessoas falam muito isso, né? Geralmente o pessoal de cultura pop. O filme ficou datado. Eu falo assim, claro que o filme é datado. O filme é feito através das influências, das condições do tempo, né? Exato. Então todo filme é um documento do seu tempo. E o Rohmer, ele é conhecido, né, como um dos diretores mais respeitados da Nouvelle Vague. A gente depois pode também mencionar aqui o Jacques Rivette, né, que é um cara que já pro final ali do movimento da Nouvelle Vague acabou causando polêmica quando ele lançou aquele filme A Religiosa, que é um filme de 66, que a França ficou chocada, censuraram em vários países, não sei o que, enfim, ele teve essa questão aí que também acabou chamando a atenção pro nome dele. E tem o Jean-Pierre Melville, que era um cara que tinha também uma estética mais sofisticada, né? Um dos meus favoritos. Qual que é? Jean-Pierre Melville, cara, eu vi quase todos os filmes dele. Jean-Pierre Melville é um dos grandes injustiçados, porque quando as pessoas falam de cinema noir, eu brinco que eu digo que geralmente as pessoas gostam de colocar só filme americano em filme noir. E o Jean-Pierre Melville, ele... Parece que às vezes eu acho que o mundo se esqueceu dele, porque digo tranquilamente que ele tem uns 5 filmes noir melhor do que 80% que os Estados Unidos fez. E não tô dizendo, né, não tô querendo entrar naquilo de americano não sabe fazer filme, não é isso. Eu tô dizendo só que como tem um cara fora dos Estados Unidos que fez filmes noir incríveis e muita gente não lembra dele. Muita gente não lembra. Não só pela parceria dele com Alain Delon, mas como o Jean-Pierre Melville evitava falar. Ele era um diretor que muitos filmes dele, os filmes não precisavam falar. A ambientação cuidava de tudo. Jogue no Google, escrito assim, Unflic, U-N, espaço, F-L-I-C. Veja as imagens desse filme. Cara, ele filmou, deve ter sido, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Um grupo vai fazer um assalto perto de uma praia e tá um azul, aquele azul do começo da manhã, final da madrugada, começo da manhã. Coisa mais linda do mundo, uma coisa absurda. E, enfim,
cara, o Melville foi muito importante, né? Curiosidade, muita gente fala do Godard, né? O Godard, né, usou a câmera em cima de uma bicicleta, né? Acho que foi exatamente em Acossado. Foi em Acossado que o Godard fez isso. O Melville fez isso antes, tá? Fez isso antes em Bob o Jogador, em 1955. Se eu não me engano, o filme é de 55 ou 50 e uns quebradinhos, mas foi antes do Godard. Um influenciando o outro aí o tempo todo. Até porque todos eles se conheciam, andavam juntos, se encontravam naquela merda daquela cafeteria lá que tá viva até hoje, se eu não me engano. Um dia eu ainda vou nessa porra dessa cafeteria. Só fazer foto lá, estilo Godard lá, porra. É isso, exatamente. Bom, a gente falou aqui, né, sobre tudo o que a Nouvelle Vague representou e tudo mais, e eu acho legal também da gente reparar que ela brilha, né, durante um período forte ali, principalmente nos seus primeiros anos, né, nos três primeiros anos ali, né, os filmes da Nouvelle Vague fazem super sucesso, dão lucro e tudo mais, mas a novidade ela começa a passar, né? Porque a partir ali de 62, as bilheterias começam a cair, os distribuidores vão ficando mais receosos, né? O público voltou a preferir aquele cinema mais tradicional, né? Chamado de forma pejorativa aí de cinema de papai, e aí vai perdendo força, né? E além disso, aquela energia jovem que unia o grupo, né, começou a dar lugar a algumas escolhas diferentes ali, né? Porque a gente começa a ver essas brigas, né? O Truffaut e o Godard, né, começaram a ter uma treta. Aí tem também uma aproximação ali, né? O Truffaut com o Chabrol se aproximam de um estilo mais clássico também, né? Que ganha mais público, mas ele acaba se distanciando também desse espírito original. O Godard, ele se mantém radical, vai ali explorando os filmes experimentais e tudo mais, mas depois de 68 ele começa também a adotar um cinema mais político, mais provocador, ele muda um pouco ali de estilo também. Enfim, a gente vai reparando isso. E essa questão dos conflitos, né? A amizade entre os cineastas ali não resiste muito, né? Tem um rompimento famoso justamente do Godard com o Truffaut em 68, em que ambos, né, reconheceram como profundo e doloroso, né, esse momento ali, e isso vai dando golpes ali sequenciais, né, na Nouvelle Vague, que vai perdendo força, né. Agora, mesmo com o fim da fase mais ativa, a Nouvelle Vague ela vai deixando um legado imenso, assim, né, porque a gente vê que ela influenciou diretores da nova Hollywood, principalmente, como o Scorsese, o Coppola, o Tarantino, além de influenciar o próprio cinema novo brasileiro, né. Então ela tem as suas marcas, ela é um movimento muito forte ali, com essa questão de filmar em locais reais, usar esses equipamentos menores, né, um roteiro mais flexível e tudo mais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual que é a visão de vocês sobre a influência, né, da Nouvelle Vague hoje, assim, como que vocês veem isso, como que a Nouvelle Vague foi importante para o cinema que a gente consome hoje. Bom, para mim, eu digo... A Nouvelle Vague ela não trouxe o culto ao diretor, sempre acho importante lembrar disso, mas é um dos movimentos cinematográficos mais importantes, porque se não fosse pela Nouvelle Vague, talvez a gente poderia se perder essa ideia de que o cinema foi feito para você experimentar, para você brincar. E é muito engraçado que hoje, né, um celular você já pode fazer um filme. Eu fico pensando como aquelas câmeras pequenas, talvez era algo próximo disso. Então, você ir pra rua, filmar, você fazer o que você quiser, eu acho que é o primeiro grande ensinamento da Nouvelle Vague. Como eu vejo a Nouvelle Vague, isso que a Abel falou, né? Essa questão de sentimento, eu acho que você tem que trazer pros filmes um sentimento, alguma inquietação para você trabalhar. É uma das coisas mais brilhantes que eu ouvi em termos de roteiro. Não é que você vai fazer do cinema o seu divã, né? Vai tratar problema na terapia. Mas agora, você trazer suas experiências, seus medos,
Acho que isso vai criar uma marca em você, seja se você estiver escrevendo, seja se você estiver dirigindo, seja se você estiver montando, seja se você estiver pensando figurino. Acho que você tem que contar sobre você. Acho que você tem que trazer também coisas sobre a sua vida, o que você passou. Acho que esses são os maiores ensinamentos da Nouvelle Vague. Tava refletindo quando eu vi o Pedro falar, e o Rafa pergunta, né, sobre influência da Nouvelle Vague nos filmes atuais. O que vai parecer talvez um pouco polêmico que você, mas eu vejo muito mais a Nouvelle Vague realmente cumprindo essa questão de que os diretores, eles acabaram de alguma forma se sobressaindo aos próprios filmes. A gente realmente vê aí um grupo de diretores que são aclamados até hoje, desde o mais conhecido como a questão do Godard, até o Chabrol, que foi citado pelo Bong Joon-ho, mas eu, pessoalmente, sinto falta, no cinema atual, do caráter genuíno que a Nouvelle Vague trazia. A gente tá falando muito que é um movimento cinematográfico marcado por rebeldia, por sentimentos, questões ali subjetivas que eram abordadas, né, nos filmes. A gente citou alguns filmes que trazem, por exemplo, conflitos de casais. Enfim, de maneira geral, eu sinto um pouco de falta desse lado genuíno da Nouvelle Vague. É uma crítica pessoal que eu tenho para basicamente todos os filmes lançados principalmente 2020 para cá. É que todo mundo quer lançar o filme mais incrível do ano, ou mais incrível da sua carreira, todos os anos. Todo filme tem que ser o melhor filme da carreira daquele diretor, enfim. E eu sinto um certo vazio de autenticidade daquele sentimento. Lógico, eu estou generalizando, isso não se aplica a todos os diretores e diretoras atuais, mas muitas vezes os filmes que a gente vê aí sendo mais falados, os principais lançamentos, eu sinto falta dessa crueza. E aí eu tô falando muito mais uma crueza sensorial do que plástica ou estética de filmagem, que a Nouvelle Vague tinha, essa rebeldia genuína, esse sentimento muito autêntico, muito passional, e que tinha uma verdade ali. Todos os filmes, de todos os diretores que a gente comentou hoje, e que eu sinto uma falta hoje. Então, na verdade, eu gostaria que a Nouvelle Vague influenciasse um pouco mais os diretores atualmente. Sim. Influenciasse de verdade. Que saísse um pouco da celebração dos diretores e dos nomes da Nouvelle Vague. Não que eles não mereçam, veja bem. Mas para sentar, reassistir algum desses filmes que a gente comentou. E ok, o que eu faço com esses sentimentos? O que eu posso extrair dessa experiência, desse filme, para trazer essa influência do genuíno mesmo. Sim. A Nouvelle Vague, para mim, a Nouvelle Vague, ela tem vários sentimentos, e aí cada diretor abordou à sua maneira, várias questões sociais e políticas que estavam contidas ali, mas existe uma verdade, uma autenticidade muito grande, talvez pela falta de recurso, talvez porque era uma câmera na mão, as locações eram reais e tudo era meio improvisado. Não sei, eu acho que tem como aplicar isso ao cinema, que ele é mais organizadinho e tem mais recursos, que é a questão de trazer esse sentimento. De novo, não estou dizendo que se aplica a todos, muito pelo contrário, tem alguns diretores e diretoras, principalmente contemporâneos, que eu sou muito fã, que trazem muito esse tom mais genuíno para os seus filmes, né? Em termos de sentimentos ou qualquer outra questão subjetiva que for abordada. Mas eu sinto falta disso. Os diretores da Nouvelle Vague, eles criavam, produziam com aqueles recursos super limitados, fizeram grandes filmes que são referência até hoje, sem se preocupar se eles seriam referências, entende? Eu acho que o vetor mudou de direção agora. Tá todo mundo muito mais preocupado em transformar o filme numa referência, mas não em trabalhar para que o filme seja tão genuíno, tão autêntico, para consequência dele. Sim, não, é verdade, sem dúvida. Então, eu concordo com você, Bel, concordo também com o Pedro, né? E eu tenho essa sensação de que quando a gente estuda um dos movimentos mais importantes do cinema moderno, surgindo como uma resposta ousada, né, contestatória a essa tradição que era marcada por um cinema de estúdio, né, eu acho que a gente vê muito do cinema contemporâneo, vocês não acham? Porque assim,
Aí, quando a gente para pensar na Nouvelle Vague, a gente tá, na verdade, repensando essa primazia dos efeitos visuais que a gente vive hoje, desse sistema de astros, né, nas produções focadas em adaptação de obra literária, né, de prestígio, e também no foco na bilheteria, né, que muitas vezes a gente vê a busca pelo resultado, né, em trabalhos que muitas vezes a gente depois vai falar que tá sem imaginação, que estão vazios de conteúdo, né. Então, lá na década de 50, esses jovens franceses se revoltaram porque o cinema ele era visto como uma indústria que lucrava ao distrair a população. Aí, quando vocês falam dessa autonomia criativa, dessa expressão pessoal, vocês estão falando de uma forma de destruir a ideia de cultura como álibi do imperialismo, né? E de fazer um sistema mais humano e sincero, né? Capaz de capturar o espírito agitado da época que a gente vive. E aí, talvez, nesse momento, a gente veja justamente mais um sintoma de uma crise capitalista que a gente está vivendo. A busca incessante pelo sucesso, a lógica, né, do capitalismo do lucro, né, que são forças super poderosas e, como a gente viu, moldaram o cinema que a Nouvelle Vague tanto criticava, né? E aí o legado da Nouvelle Vague é inquestionável, porque ela mostrou que é possível usar todos os recursos disponíveis, por menores que eles fossem, para levar uma visão criativa e inovadora às telas de cinema. Então não é à toa que o cinema da Nouvelle Vague, com esse espírito mais rebelde, criativo e tudo mais, ele continua inspirando e ele faz parte e é parte fundamental dos currículos de cursos de audiovisual em todo o mundo, né? Não é apenas por sua dimensão técnica, mas ele oferece justamente esse olhar, essa alternativa aos moldes, padrões, e ajuda justamente no entendimento pessoal, por não precisar de regras ou racionalizar todos os nossos sentimentos, né? E aí eu acho que a pergunta que fica para nós como espectadores e criadores hoje é: será que nessa incessante busca, né, por sucesso e na engrenagem aí do capitalismo ainda há espaço para coragem de subverter o que é dito como verdade, o que é dito como está posto ali? Será que a gente ainda tem peito para isso? Porque a Nouvelle Vague, ela nos lembra que o valor cinematográfico reside nesse olhar sensível, né? Na força de querer se comunicar com o mundo e na ousadia de romper com o convencional, mesmo quando isso significa justamente desafiar o mercado, que é muito difícil, a gente sabe o peso da mão do mercado, né? Então, quando a gente para pensar, pelo menos no meu ponto de vista, no legado da Nouvelle Vague e o que ela traz hoje, eu diria para vocês que tornar o cinema acessível, abrir a porta para a diversidade, lutar para que exista um ecossistema saudável, diverso, né, próspero e multifacetado, né, com um olhar muito diverso realmente, é algo muito disruptivo. E ser disruptivo é ser muito também anticapitalista. E aí tudo isso é muito Nouvelle Vague. Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês ouvintes. Bel, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente de dica de Plano Detalhe? Olha, na verdade eu não estou vendo cinema. Eu ultimamente tenho feito cinema, mas isso aí é história para outro momento. Olha! Outro momento a gente vai conversar sobre, se tudo der certo. Tá. Eu não tinha pensado em nada, mas me chamou muita atenção. Eu ainda não assisti, mas eu vou convidar todo mundo a assistir. E aí eu assisto também e depois a gente faz um remeleixo. Nesse lançamento mais recente, que é A Hora do Mal, do Zach Cregger, eu acho que é assim que fala o nome dele. Uhum. E, menino, eu fiquei
bem interessada quando eu vi os trailers, né? E eu tenho acompanhado os comentários dos poucos críticos que eu acompanho, e parece que tá bem satisfatória a experiência aí desse filme. Eu tô muito afim de assistir, provavelmente assistirei essa semana. E não é exatamente uma dica, porque eu não tenho certeza se é tão bom assim. Mas eu tô pensando muito nesse filme. Então é o que eu vou jogar aqui na roda. Vamos todo mundo assistir A Hora do Mal e ver se é tudo isso aí mesmo. Eu tô bem animada. E, curiosamente, eu assisti o trailer há um tempo atrás, me interessei, esqueci da existência. E agora eu tô vendo aí que tá rolando um burburinho, tá sendo bem positivo. Tô interessada. Então esse é o nome que eu vou jogar na roda hoje. Você sabe que lá no grupo do Cinemação, a gente tem um grupo, né? Com os padrinhos aqui e tal, né? Os apoiadores, os autores do site e tudo mais. E, enfim, e aí o pessoal tava falando sobre A Hora do Mal e todos estão gostando muito, assim. Tá todo mundo assim, caraca, é muito bom. É incrível. Já estão falando até para fazer podcast, né, sobre A Hora do Mal, enfim, tô de olho aqui porque realmente é um dos poucos filmes de gênero, assim, né, de terror, que esse ano tem chamado muito atenção, assim, né. Quero ver também, cara. Os Pecadores eu gostei bastante. Eu gostei também. Vamos ver, mas eu quero muito ver. Stephen King não é do Stephen, não tem nada a ver com o Stephen King, mas eu que sou fã inveterada do Stephen King, e a gente vai pegando, né, os arquétipos do cara. E eu olhei assim, nossa, mas isso tem cara de algo que o Stephen King o Stephen King ele escreveria ou ele gostaria muito. Eu confesso que eu não vi se ele já assistiu, porque ele sempre comenta dos filmes que ele tá assistindo. Mas eu tô bem empolgada. Eu soube que o final ele traz uma subversão de si próprio no filme que me deixou ainda mais curiosa. Porque, sendo um cinema de hétero, sempre tem aqueles caminhos já, né, que a gente espera que sejam tomados. Pois é. E parece que ele segue outro rumo. E eu tô muito curiosa. Muito. Muito bom. Tá aí, então. Dica da Bel, filme. Lembrando vocês que estão ouvindo a gente, que tudo que a gente fala aqui vai ter link no post, né? Então, se você não sabe que filme é esse, A Hora do Mal e tudo mais, vai ter link lá com o nome da Bel do lado. É só você ir lá clicar. Você vai ser direcionado para alguma coisa. Um trailer, uma crítica, alguma coisa assim, falando sobre o filme para você saber mais sobre isso. Pedrão, e você? O que você trouxe de bom pra gente, de Pulando Detalhe? Então, vamos começar. Eu citei esse filme, mas eu acho importantíssimo cinéfilos assistirem, caso a pessoa ainda não conheça, que é Os Catadores e Eu, da Vardar. É um filme de 2000, né? Já é fora da novela Vague, mas ele carrega esse sentimento que era constante nos filmes de algumas pessoas, de alguns integrantes do movimento, né, da novela Vague, que é essa aproximação com as questões sociais, com as questões de pessoas pobres e dos trabalhadores. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Você não precisa ler nada ao filme, é só você pegar e assistir, tá? Não é tão difícil de achar na locadora do Paulo Coelho, não, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, hoje vai ter um monte de filme, tá? Tá. Segunda dica é o filme Godard, Truffaut e a novela Vague. É um documentário também de 2010 que conta mais dessa relação do Truffaut e do Godard. É bem interessante, bem gostoso, né? Como eu disse, a Vardar ela é um pouco injustiçada nisso, porque talvez ela estaria depois do Godard em termos de importância. Hoje em dia é muito comum a gente associar o Godard e o Truffaut, né? Então esse documentário percorre isso, mas é bem legal também. Terceira, penúltima recomendação é o documentário Hitchcock e Truffaut. Hitchcock/Truffaut. Se você não leu o livro, eu recomendo que você leia o livro, porque é uma aula de cinema, percorre toda a carreira do Hitchcock. Mas tem esse documentário, para quem não puder comprar o livro. Um documentário contando da relação do Truffaut com o Hitchcock através dessa entrevista. E também fala muito do Hitchcock, porque é um diretor que, depois que ele veio, sempre é um diretor que se diz ter influenciado por ele. Eu mesmo, se eu conseguir fazer meus longa-metragens, vai ter alguma coisa ali, porque é meu diretor favorito da vida. Então, cara, dificilmente não vou conseguir, talvez, representar em cena. Um dos longas que eu tô escrevendo é muito baseado no Hitchcock, né? Vamos ver se vai sair. Boa. Então, esse documentário é lindo, é gostoso, é muito legal, sabe? Quem é cinéfilo vai adorar. Por último,
mas não menos importante, eu queria deixar aqui num texto meu, fazer um jabazinho, modéstia à parte, um texto que eu gosto muito, o texto A Novelle Vague não criou o culto ao diretor, porque eu estava falando disso aqui, né, durante o programa, e no texto eu discuto isso melhor, falando como a crítica cinematográfica ajudou para criar esse culto ao diretor, como nos Estados Unidos já se fazia isso, enfim, e outras questões que eu cito. Então, é isso, tudo isso vai estar aí na postagem. Boa, muito bom, olha aí, cheio de coisa. Sensacional. Eu acho que, assim, tudo isso que o Pedro falou, né, dá ainda mais base, né, para você que quer estudar um pouco mais de cinema. Então eu acho que vale muito a pena realmente, quem quiser entender um pouco mais, né, do que foi a Novelle Vague, os seus diretores e tal. Aqui a gente faz um episódio de 1h30, meio que arranha, né, a superfície do que é essa história do cinema, o movimento e tudo mais. E assim, você já tem uma noção agora geral do que é a Novelle Vague para quando você escutar isso por aí. E aí se aprofundar em todos esses documentários, livros, artigos e tudo mais, acaba sendo mais uma coisa para ajudar a aprofundar a discussão. Bom, para fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe um filme que eu assisti, eu vou fazer um pouco diferente, eu não costumo fazer isso, mas de repente vamos ver, né, se vocês que estão ouvindo a gente gostam. Mas na semana que vem a gente tem um episódio analisando um filme aqui no Cinemação, e o filme que a gente vai analisar é Malu, um filme brasileiro que, enfim, que já saiu dos cinemas. Filmaço, pois é. E a gente vai falar sobre Malu aqui. E eu queria deixar essa recomendação. Por quê? Porque o filme ele está disponível no YouTube. Você pode alugar o filme no YouTube e consegue ver o filme inteirinho lá. É um filme que está bem acessível, assim, para quem tiver o interesse e ir atrás, né? Mas é um filme do Pedro Freire e ele conta a história de uma atriz ali de 50 anos, mais ou menos, que está desempregada, vive no Rio de Janeiro e tudo mais, e ela mora com a sua mãe, que é uma mulher conservadora, e elas têm uma relação conturbada e tudo mais, e no meio dessa relação chega para passar um tempo ali com elas também a filha, e aí tem toda uma... né, um problema ali de relacionamento entre elas, e o filme explora esses temas de crise existencial, relações familiares complexas, né, a busca por autoconhecimento também e tudo mais, paixão pela arte, a fragilidade humana, enfim, o filme vai mergulhar em várias coisas. Eu achei que valia a pena trazer esse filme, porque quando a gente fala de Novelle Vague, a gente fala de um movimento que tinha filmes, como a Bel bem trouxe aqui, né, filmes que tem muito sentimento, tem uma intimidade muito forte, assim. Malu é um desses filmes, assim, um filme que tem um cerne íntimo, muito pulsante, assim. O Pedro faz esse filme, no final a gente sabe que esse filme é baseado na história real da atriz Malu Rocha, que é a mãe do Pedro. E aí o Pedro faz esse filme como uma homenagem à sua mãe. Então é um filme muito íntimo. E você vê pela forma que ele filma, pelos diálogos que ele tem e tal, você vê que é um filme muito pessoal, assim, um filme muito íntimo. E ele é muito forte, assim. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre ele no próximo episódio. Então já fica um dever de casa aqui, né? Assim como fazem a Marvel e a DC, que te obrigam a ler quadrinho, ver série, não sei o que, agora ficou o dever de casa aqui. Você assiste Malu e depois vai ouvir o podcast que vai sair na próxima semana. Independente do podcast, vale muito a pena cinema brasileiro, e vale demais a pena, assim, cinema brasileiro de primeira qualidade. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 612, batemos esse papo sensacional sobre Novelle Vague. Eu acho que a gente conseguiu, né, mergulhar um pouco mais em mais um movimento muito forte que a gente teve no cinema mundial. Para quem quiser se aprofundar mais nesses movimentos, tem um episódio que a Bel e o Pedro participaram, que é o expressionismo alemão, que a gente gravou aqui também. Falamos sobre esse outro movimento importantíssimo também, mas
Mas tem muita coisa ainda pra falar. Se você gosta desse tipo de episódio e que a gente fala sobre história do cinema e tudo mais, manda seu comentário aqui pra gente, porque é muito importante a gente saber se é um caminho legal, né? De repente vem cinema novo por aí, Hollywood novo, né? Também por aí. Neorrealismo italiano vem por aí. Tem tanta coisa pra falar, tem tantos movimentos interessantes pra gente se debruçar. Então vale muito a pena vocês deixarem os comentários. Enquanto esses comentários não vêm, queria agradecer aqui o Pedro por mais uma participação. Pedrão, muito obrigado pela sua participação aqui no Cinemação. Mais um papo profundo, importante aí, né, sobre cinema, e queria que você deixasse seus meios de contato aí, quem quiser acompanhar você, como é que faz? Rafa, obrigado pelo convite, foi um papo muito bom, sempre bom ouvir a Bel, essa sensibilidade que a Bel tem é muito incrível, né, essa capacidade de síntese, né, e você também com essa condução, trazendo muita informação, né, muita elegância, acho que foi um papo bem legal. Bem, quem quiser me seguir é Pedro e o Cinema no Instagram, né? Eu tenho Twitter também, mas faço questão só de olhar pelas fofocas. Olha e me segue no Instagram se quiser trocar informações, se quiser pedir dicas, enfim, a gente tá lá, respondo quando der. Tem um site de cinema, canalclaquete.com.br, né? Ultimamente tá meio paradinho de podcast, porque eu tô focando mais em dar meu último suspiro no cinema. Tentando produzir alguns filmes, então quem quiser, mas ainda tem textos lá, tanto que recomendei aqui, tem podcast também, e nas redes sociais vocês vão ficar atentos dos filmes que eu tô produzindo, que eu tô tentando captar, que eu tô tentando levantar, e é isso. Obrigado, Rafa, pelo convite, obrigado, Bel, é isso. Valeu, Pedrão, muito obrigado. Bel, obrigado também por mais um papo fantástico aqui, eu acho que eu concordo com o Pedro, assim, eu acho que é um papo que a gente consegue, né, mergulhar um pouco mais, falar de cinema de uma outra perspectiva também, né, porque às vezes a gente fica inundado de notícias e filmes atuais e tal, e é legal a gente dar esse passo para trás para ver como as coisas vão se construindo, né? E aí ter você aqui é uma felicidade gigantesca, porque a gente consegue realmente entender as coisas com mais clareza. Então muito obrigado, Bel, mais uma vez, e também deixa meios de contato aí para quem quiser acompanhar você nessas interwebs aí. Oh, eu que agradeço. Eu agradeço você, Rafa, Pedro, mais uma vez. Pedro e eu já tá quase a dupla de membros aqui. E eu me sinto muito em casa nessa emoção. Adoro gravar. Obrigada, Rafa, de novo pelo convite mais uma vez. Por esse espaço que eu consigo devagar falar um pouco sobre cinema, mas com outra perspectiva, enfim, de uma maneira talvez mais abstrata, mais artística, enfim. E eu fico muito feliz de ter esse espaço, do convite, a felicidade imensa é minha. Bom, redes sociais eu tô meio alheia, uso de vez em quando para fins pessoais. Em breve, não saberemos quando ainda, mas eu tô na produção de um webdoc que vai ser lançado ano que vem. Então, apesar de eu não estar produzindo conteúdo de cinema, eu estou produzindo para cinema. Então, eu tô aí eu tô na direção de arte, toda a questão de concept art de um webdoc. Estou muito feliz, trabalhando bastante. Mas, vez ou outra, estou no Letterboxd, coloco algumas reviews por lá. É só procurar como Bel Petit. E quem quiser me seguir no Blue Sky, lá eu reclamo sobre a vida do proletariado, acordar cedo, esse frio infernal que está fazendo. Mas aí, reclamações cotidianas, a minha novela vaga está lá no Blue Sky também, @belpetit. E é isso, obrigada, meninos. Obrigada, é sempre um prazer estar com vocês. Valeu, Bel, muito obrigado. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente, porque a gente acaba sendo apresentado
a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi. Fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio. E você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então, siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação, e além disso a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, gente, o podcast Cinemação 612 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.